A punição imposta ao Gabigol é uma punição muito séria. 2 anos fora por tentativa de fraude a um exame antidoping tem que ser debatido com muita seriedade. A gente tem que esvaziar a discussão de clubismo e tentar levar alguma racionalidade na hora de interpretar os porquês dele ser punido com 2 anos em virtude de uma tentativa de fraude do exame antidoping. E é legal destacar também, e a gente vai debater isso aqui nesse vídeo, como um cara que testou negativo, né? Ou seja, não testou positivo para qualquer substância proibida no esporte, poderá ser punido em um exame antidoping. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Não é um tema fácil, tá, de ser trazido para debate, porque não é um tema comum ao nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de algo como essa punição que o Gabigol vai ter que cumprir, muitas vezes a gente acaba sendo contaminado pelo clubismo. Então eu separei aqui algumas matérias para a gente ler que podem nos ajudar a entender um pouquinho melhor o porquê do Gabigol ter sido punido e os caminhos que ele vai poder seguir a partir de agora, tá? Vamos lá direto já para os itens que ele deixou de cumprir e que levaram o tribunal a acreditar que ele tentou fraudar o exame antidoping, tá? Eu tirei isso aqui da matéria do Globoesporte.com, tá? Que acho que eles resumiram bem aqui quais foram os itens relatados pelos oficiais do controle de dopagem. Não se dirigiu a eles antes do treino. Depois das atividades, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito. Não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. Escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta. Entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Aqui, a gente pode, de maneira leiga, olhar e falar assim, pô, que besteira, pô, ele fez o exame. Qual que é o problema dele ter feito depois do treino? Qual que é o problema dele não ter... o cara não ter ido com ele, ou qual foi o problema, né, do cara, por que o cara precisa ir ao banheiro com ele para vê-lo fazer xixi? Qual é o problema? Ele entregou ali o vaso, qual é o problema do vaso estar aberto? Então acho que é importante a gente trazer aqui alguns pontos de especialistas. Eu até confesso que tentei trazê-la para o vídeo, né? Mandei mensagem para ela, ela acabou não me respondendo ainda. A Tatiana Mesquita Nunes, né, que é mestre em Direito pela USP, que foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem do Brasil durante alguns anos, ela escreveu uma matéria que eu acho muito interessante para a gente entender os porquês dessa punição ao Gabigol. Ela escreveu uma matéria no site Lei em Campo há 2 semanas, há 10 dias mais ou menos, antes de ter sido dada a punição. Como ela é uma pessoa que ela é referência no assunto aqui no Brasil, acho que é importante a gente trazer o relato dela para que a gente tenha total compreensão dos porquês dele ter sido punido, tá? Ela começa aqui dizendo que tudo que ela escreveu foi baseado nos relatos da imprensa, esses mesmos que a gente trouxe aqui, né, de que o Gabigol teria se negado a fazer o exame logo assim que chegou, que teria escondido ali, feito o xixi sem a presença, ou se negado a fazer o xixi na presença do oficial, ter entregue o frasco ali aberto, enfim, tá? Acho que isso tudo ela traz nesse preâmbulo por aqui, mas é importante a gente ler alguns trechos para entender o porquê dessa punição, tá? Embora seja comum associar a dopagem à presença de substância proibida no organismo, esta é apenas uma de 11 potenciais violações às normas antidopagem. Muitas outras existem, entre as quais a prevista no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. Artigo 122. Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa. E aí ela fala, a compreensão do tipo do artigo 122 para o enquadramento ou não da conduta à sua moldura passa necessariamente e primeiramente
pelo entendimento do que deve ser considerado parte do processo de controle de dopagem. Então, aqui a gente já entende que não basta apenas passar pelo exame antidoping sem que seja detectada determinada substância irregular. É importante você realizar todo o ritual na hora da coleta desse exame para que esse exame seja considerado um exame correto, tá? Então, aí ela traz aqui, ó, o livro 5º do Código Brasileiro de Antidopagem, 2021, congrega especificamente e de forma a não deixar dúvidas as posições atinentes ao procedimento de controle de dopagem. De acordo com essa parte do código, o processo decompõe-se em 2 fases. Uma a ser realizada pela ABCD e outra a ser realizada pelo TJD de antidopagem. Portanto, ao se referir à parte do processo de controle de dopagem, abrange todo e qualquer momento entre a testagem e o julgamento final proferido pela Justiça. Então, ela, resumindo, ó, não há dúvidas de que o momento da coleta de amostras é parte do processo de controle de dopagem. Então, também este processo está submetido às regras do artigo 122. Aí é o que ela fala, resta analisar se as condutas supostamente realizadas pelo atleta naquele 8 de abril são passíveis de enquadramento. E aí ela dá a opinião dela, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, tá? Como visto e repito, faço com base nas informações veiculadas pela imprensa, a conduta imputada ao atleta teria sido a de não observar/descumprir padrões de procedimento que devem ser observados em todos os testes realizados pelas organizações nacionais de controle de dopagem. E aqui, para mim, está a parte mais importante. Tais padrões estão previstos em um documento denominado Padrão Internacional de Testes e Investigações, publicado pela Agência Mundial Antidopagem. Tal documento prevê como padrões, por exemplo, e os transcrevo por elucidativos que são: a necessidade de que o atleta, a partir do momento em que notificado sobre o controle, permaneça sob observação do agente de controle. A necessidade de que a amostra de urina não tenha sido manipulada, substituída, contaminada ou de outra forma fraudada. E a necessidade de que o oficial de controle testemunhe a passagem da urina coletada. Então, a partir do momento que qualquer um desses itens aqui não for observado, não for cumprido, você pode sim ser julgado por uma tentativa de fraude no exame. E ainda tem, ampliando, as condições para que um atraso para a coleta seja aceitável no âmbito dos padrões de teste são exaustivamente elencadas nos itens 5.44b do padrão internacional. Qualquer atraso não enquadrável naquele dispositivo deve, conforme expressa a previsão do item 5.47, ser investigado como possível fraude ao controle de dopagem. E aí ela coloca aqui, e aí eu acho que é importante a gente entender que quando se diz lá que Gabriel teria destratado ou tratado mal, alguma coisa assim, as pessoas do controle, isso não é levado em consideração para se punir ou não punir alguém por uma tentativa de fraude, pelo que ela disse aqui. Para além da necessidade de verificar se o comportamento do atleta estava em desacordo com os padrões, há um outro elemento do tipo, este de ordem subjetiva, que deve ser analisado: a intencionalidade. Então, isso também é importante. Quando você não faz, por que você não fez o teste na hora que deveria fazer? Por que você não fez a passagem da urina com um oficial de controle testemunhando? São itens que vão se somando e vão levando alguém a acreditar que determinado atleta não quis fazer o teste de acordo com o que deve ser feito. E aqui também tem a parte da urina, né? Que acho que é importante. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, senão a gente já passa para o outro texto, tá? Pelo relato feito nas reportagens, ele teria inobservado as recomendações dos agentes de controle destacados para aquela ação. Porque assim, o atleta não precisa saber, mas o oficial de controle ele passa todas as informações ao atleta. Então, ao descumprir sem justificativa enquadrável no item 5.44 o horário de início do exame, sendo que os demais atletas o fizeram, foram os pontos que ele acabou descumprindo. Ao continuar descumprindo sem justificativa o horário de teste em uma segunda oportunidade em que aparentemente foi chamado, após o treino e antes do intervalo de almoço, ao tentar ou lograr êxito, então ele não precisa nem
necessariamente não ter feito xixi ali na presença do fiscal. Se ele só tentar fazer a coleta de amostra de urina sem acompanhamento do agente de controle de dopagem e ao descumprir o protocolo de apresentação da amostra após a coleta, né? Entregar o frasco aberto. E é importante que a gente entenda a gravidade de cada coisa que ele fez. Porque você entregar um frasco aberto, você pode ter ali a sua amostra de urina contaminada, né? De maneira manipulada, de maneira proposital ou até mesmo não proposital, e inviabilizar, invalidar sim o resultado do seu teste, tá? Então, por exemplo, você tem que entender que esse é um teste que ele não é feito para o Gabigol, ele é feito para todos os atletas no mundo inteiro. Então, se você não seguir determinados padrões, você pode ter ali uma falha no resultado que vai ou deixar alguém que está dopado fazer o esporte, ou de repente punir com algum tipo de contaminação cruzada, que seja um atleta que não estava usando doping, que de repente caiu em doping. Então é importante a gente tentar analisar alguns dos pontos, tá? Para entender essa tomada da decisão. E para fechar, ó, esse tópico que ela diz, olha, ao meu sentir, eventual confirmação durante a instrução de tais condutas efetivamente ocorreram, não deixaria margem para dúvidas a respeito do completo e integral enquadramento na hipótese do artigo 122, impondo-se a combinação da respectiva sanção. Ela opina que, se tudo o que foi falado nas matérias estiver comprovado, ou estivesse comprovado, o Gabigol, na opinião dela, que presidiu durante algum tempo o Tribunal de Antidopagem, deveria ser punido. E aí, para fechar, 2 tópicos. Além disso, se assim o é, a figura do artigo 122 é irrelevante que o resultado da amostra tenha sido positivo ou negativo. Basta-lhe o descompasso entre a conduta concreta e a esperada daquele que se vê submetido ao controle de dopagem, definida previamente de forma objetiva no padrão internacional de teste. E também é irrelevante se o atleta foi educado ou grosseiro, solícito ou frio. Tais questões, embora passíveis de potencial enquadramento em tipos específicos do CBJD, não têm relevância quando se trata da análise do caso. Então, está muito claro aqui que o fato do Gabigol não ter feito tudo da maneira que foi pedido não é uma punição por mero preciosismo. Ela é uma punição para que se mantenha uma lisura na hora de você fazer o exame antidopagem. Não pelo Gabigol, mas por toda a comunidade do esporte. Porque se cada um fizer a coleta do xixi do jeito que quiser, a gente já escutou diversas vezes, e quem nunca viu o documentário Ícaros, agora esqueci, não sei se tem o S ou não, na Netflix, veja, porque fala do escândalo de doping da Rússia, como era feito. Não estou dizendo que o Gabigol não estava dopado, ao que parece no resultado do exame, mas ele descumpriu as normas e que ferem, assim, intimamente as regras impostas a todos os atletas. E ele não pode ficar à margem dessas regras que são impostas a todos os atletas. E aí, para fechar, eu vou aqui também a mais um texto, esse do Gabriel Cocchetrone, também no Lei em Campo, que basicamente fala dos recursos, né? Que agora pode ter feito recurso na Corte Arbitral do Esporte, que é na Suíça. Caso seja mantida a punição e houver na interpretação do Gabigol e da sua defesa alguma falha processual a ser discutida, ele poderá também acessar a Justiça Suíça, que é onde fica a sede do CAIS, né? Que é a Corte Arbitral do Esporte. E para a gente fechar, né? Não cabe efeito suspensivo a essa punição do Gabigol. Ele está suspenso até que seja julgado o caso no CAIS e, eventualmente, ele tenha sua punição revertida ou até mesmo ampliada, porque é uma punição que ela pode ir até 4 anos de duração. Foi uma votação apertada, uma votação de 5-4, algo que a gente, como eu falei, não tem tanto domínio, mas nesse instante ele vai ficar fora do futebol e eu acho que o Flamengo tem que, lógico, brigar por todos os seus direitos, tentar encontrar a melhor solução para o jogador, e o jogador vai buscar isso também, mas pensando esportivamente, o Flamengo talvez tenha que buscar uma alternativa. Esse é um vídeo que a gente pode gravar num outro momento, mas eu tentei apenas trazer alguns pontos que me fizeram
entender melhor o texto. Aí você fala assim, pô, Luiz, você leu muito rápido, eu não entendi direito. Aí depois vocês acessem o site Lê em Campo para entender um pouquinho mais, ler com calma todos os tópicos, mas eu só queria gravar esse vídeo para registrar a importância que é dada globalmente neste processo, que é o processo de coleta dos exames de dopagem. E eu queria também lembrar, por exemplo, que a gente já teve diversos casos de atletas que perderam medalhas, ganharam medalhas, especialmente em atletismo, para pegar assim, e que disseram que houve contaminação, que o seu exame foi fraudado. Por exemplo, o Ben Johnson, em 1988, ganhou, né, a Olimpíada nos 100 metros e acabou perdendo a sua medalha de ouro em virtude de uma contaminação no seu exame. Ali, tá, eu não estou discutindo se ele estava ou não estava, eu estou discutindo como foi a coleta do exame, que segundo ele foi feito na frente do agente, mas que alguém teria manipulado teria manipulado a amostra da urina dele para que aí ele fosse flagrado no antidoping, porque ele não ia ser flagrado pelos anabolizantes, esteroides e tudo mais naquele momento. Mas eu só acho que primeiro, eu não estou aqui para julgar o Gabigol. Quem julgou o Gabigol foi a justiça, né? Que trabalha especificamente com isso. Eu só estou aqui para reforçar que a gente deveria esvaziar a discussão de qualquer tipo de clubismo e entender o quão importante é que os processos sejam seguidos quando o assunto for exame antidoping. Porque caso a gente deixe virar uma várzea, a gente pode ter atleta dopado ganhando de atleta não dopado, levando vantagem esportiva. É importante a gente separar também. O Gabigol não foi flagrado com qualquer substância irregular, mas ele teria, né, na visão do tribunal, tentado de todas as formas alterar a forma de coleta, e até porque tem nesse próprio texto aqui que eu... Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Porque tem nesse próprio texto aqui, falando sobre o Gabigol, que explica um pouquinho mais do porquê que é importante ter feito o teste naquele período. Então, por que era importante ele fazer o teste de manhã? Então, ele é feito esse teste de manhã também por uma questão, antes do exercício, também por uma questão hormonal. É explicado isso no texto, porque agora não estou achando aqui especificamente. Mas isso também é explicado. Então, acho que todo mundo fez, só ele que não fez. Ele se colocou nessa situação e muito provavelmente vai ter que pagar com um período longo aí de inatividade. Espero que eu tenha ajudado a explicar um pouquinho mais. Se compliquei mais do que ajudei, você me avisa. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Tamo junto, obrigado e até a próxima.